Oi, gente, queria falar umas coisas pra vocês. Em primeiro lugar, eu não quero nenhum amigo, não quero nenhuma amiga, não quero fazer sexo com mais ninguém nunca mais, né? Enfim, por que isso? Eu quero negócios, quero relações bem práticas, né? Bem diretas, não quero muito envolvimento não, tá? Se for pra conversar é pra resolver alguma coisa. Se for pra conversar coisa pessoal, é pra resolver alguma coisa, é pra bater DR mesmo, tá? E não é DR sentimental. Essas mulheres loucas que batem DR sentimental pra dar droga. Essas narcotraficantes. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Como tudo começa na vida de um homem que se vê emaranhado com uma mulher que ele não gosta, que acha que gosta ou acha que já gostou, sem saber por quê, e tem droga no meio. Como que tudo começa? Normalmente tem uma menina que é legalzinha, né? E uma menina que é legalzinha, às vezes ela é uma cretina, mas ela é legalzinha, ela tem, às vezes ela tem síndrome de princesa. Tem muito problema disso hoje em dia, né? Na favela principalmente, tem muito disso. Tem síndrome de princesa, a menina tem muitos probleminhas e tal, né? Aí o cara gosta dela. Aí vem a outra espertalhona. Tô falando de narcotraficantes mulheres. Tem homens que fazem isso também. Mas tô falando de mulheres. Aí chega a espertalhona, a drogadita, a narcotraficante. Ela percebe isso. Aí ela se aproxima do cara e fala assim: nossa, como essa pessoa é legal, né? Ela é legal por causa disso. Aí outro dia ela vai falar a mesma coisa. Ela é legal por causa disso, só que rola uma aproximação. Essa aproximação, da próxima vez que ela vai falar que essa pessoa é legal por causa daquilo, também vem com uma droguinha. E a pessoa nem percebe. Porque ela acha que eles estão impulsionando a relação que ele tem através de um novo romance. E ele sabe que é um romance, porque tem droga. Mas ele se deixa levar, porque tem droga. Independente de ele estar em recuperação ou não, né? Só que da próxima vez ela não vai falar que essa pessoa é legal. Ela vai falar assim: mas essa pessoa é legal, mas ela é chata também, viu? E ela dá outra droga. E ela fica nessa: essa pessoa é legal por causa disso, essa pessoa é chata por causa daquilo, essa pessoa é legal por... E dando uma vez cada droga. E a pessoa fica nessa, daquela, né? Tem um momento que esse homem se vê emaranhado no vício. A relação dele com a esposa, com a namorada, com a menina que ele gosta, já tá um lixo. Ele já tá drogado. E aí ele começa a pensar: mas por que essa mulher fica fazendo isso, falando mal da menina? E ele sabe que é errado, né? Ele ainda tá com um pouco de juízo, né? Ele ainda não comeu cocô. Ele ainda tá com um pouco de juízo. Aí ele fala assim: poxa, mas por que ela fica falando isso, né? Aí ele tenta desvendar a mente sociopata da pessoa. E aí que tá todo o problema, porque desvendar a mente sociopata de alguém é uma coisa que nem os psiquiatras conseguem. Os psiquiatras conseguem curar ou remediar, né? E não é remediar desvendando. Ele entende algumas coisas, entende alguns sintomas, entende algumas lógicas que a pessoa pensa, consegue, né? Mas não é desvendar tudo o que se passa, né? Medica, sabe? Ele desvenda na medida que ele medica, né? Ele vai medicando, ele vai entendendo o que está se passando, as questões sociais. Ele consegue desvendar as questões sociais da pessoa. Mas o que impulsiona aqueles crimes, a gana por destruir as vidas, é impossível desvendar.
Eu, como uma blogueira que escrevo sobre crimes, eu falo sobre sociopatias, mas eu não quero entrar na cabeça do sociopata, eu não sou louca de fazer isso. Eu sei que ele vai me destruir se eu fizer isso, né? E essas mulheres destroem esses homens fazendo isso, porque esses homens eles estão achando que eles amam elas, porque eles estão viciados na droga que elas dão pra eles. Eles acham que eles têm momentos bons, porque a droga dá essa sensação de prazer sensorial mentiroso, né? Que não é um prazer. Não é um prazer, não é um tesão, é um teso. Não é um prazer, não é um tesão, é um teso. É um rijo, é um teso, é um rijo. É uma... É um drive, né? É uma adrenalina mesmo, né? A pessoa fica adrenalada pelas coisas que vão acontecendo. Na medida que as coisas vão acontecendo, ela acha que ela vai descobrindo coisas, porque cada vez que uma situação ruim acaba, ela chega a uma conclusão sobre ela, né? Que, tipo, então isso eu consegui sair dessa porque eu fiz isso, né? Eu saí dessa porque eu fiz isso, mas às vezes você não sai, às vezes elas arrancam o seu pinto, porque agora tá na moda, viu? Elas falam que elas são costureiras e levam uma tesoura na bolsa e arranca pinto. Elas arrancam pinto, elas falam que são jornalistas, te levam pra Brumadinho pra fazer figuração e te jogam no meio da bosta, né? Então, tipo, pra te tirar, você vai fazer figuração de quem foi resgatado da bosta, entendeu? Te jogam na bosta, drogado ainda, sabe, meu? Pra jogar a pessoa na bosta, não precisa jogar drogado, né? Aí o cara sai disso, aí fala, agora você vai tomar banho no meu chuveiro, transando comigo. Só que o chuveiro tá quebrado, o chuveiro tá queimado. Então você vai ter que consertar o chuveiro. Aí ele fala, nossa, tem que eu sair disso porque eu sou eletricista. Olha o valor do trabalho. Entendeu? Aí ele fala assim, aí nisso ela já entra. Aí ele acha que ele tá desvendando ela, entendeu? E a gente tá dizendo. E nisso ela faz a sociopatia dela, a psicopatia, isso chama-se psicopatia. A psicopatia dela, né? Então, eu não entendo porque as pessoas fazem isso e eu nem quero saber, pra ser sincera, né? Eu fico assim um pouco abismada com o fato de que as pessoas não aprendam, né? Porque eu fico abismada com certas coisas, sabe? Eu fico
fico abismada com certas coisas. Fico triste também, fico abismada, fico triste. Não entendo. Não entendo, eu fico abismada, fico triste, fico humilhada, fico triste, fico humilhada, fico abismada. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Prefiro não entender. E eu acho que algumas igrejas são seitas. Algumas igrejas são seitas. Eu tenho total certeza disso. Que algumas igrejas são seitas. São seitas de pessoas, algumas organizações também. E são seitas de pessoas que falam assim, ah, esse aqui é o único lugar que eu posso ir. São seitas de pessoas que falam, esse aqui é o único lugar que eu posso ir porque é lugar de gente que não presta. É lugar de gente criminosa, né? E eu fico assim chateada porque tem espiritualidade aparente nesses lugares. E muitas pessoas boas se misturam com pessoas más, enganando mais pessoas boas, né? E nisso acontece o que tá acontecendo aqui em casa, porque a mulher lá foi lá e começou a dar droga pra geral, começou a cortar pinto. Né? Começou a fazer essas coisas, então eu fico assim chateada com a cegueira das pessoas, sabe? De não saber distinguir uma coisa boa de uma coisa ruim. Eu não quero mais. Quero me mudar e não quero mais sexo, não quero. Pra mim já deu, entendeu? Pra mim já deu. Ou então fazer um jejum assim, sabe? Fazer um jejum. Fazer um jejum. Fazer um jejum. Às vezes eu faço um jejum, às vezes eu fico tipo uns 2 anos sem. É que quando você tem um homem em casa, um homem tipo com união estável em casa, é muito difícil fazer um jejum tão longo, né? Falar assim, não, vou ficar 2 anos sem. É muito difícil. Mas às vezes eu faço um jejum com uns 2 anos sem. Fico mais eu. Aí eu me calo mais também, né? Mas aí é porque eu tô sozinha mesmo, quando eu consigo, porque quando tem homem em casa é difícil, mas quando você tá. Quando você tá morando sozinha, que inclusive é um dos meus planos pra assim que eu tiver um trabalho. Vamos ver se Deus abençoa, né? É uma coisa assim, tipo. Eu fico uns 2 anos sem. O máximo que eu consegui, acho que foi 2 anos. Aí. Depois voltei a fazer a besteira. Mas é isso, eu acho que é perfeito isso pra mim. Porque. Aí você fica mais calmo, né? Pensa mais em Deus. Faz mais Mahamantra, né? E tamo nessa aí desde o dia 21 que eu tô fazendo os 70 vezes 7, que eu já propus no outro vídeo, né? Nem sei se o jornal tá aqui com a... Tá aqui o jornal, ó, a continha. A continha do 70 vezes 7. Vamos lembrar aqui como que é. 70 vezes 7 é 490. Cada vez que ele fica 2 horas fazendo sexo no motel, ou não, fica 2 horas, tipo, de conversinha com a amiga, que depois vem aqui pegar minhas roupas. Cada vez que ele faz isso... Primeiro você divide por 5. 490 dividido por 5. Que são as
5. Eu não entendi porque eu dividi isso aqui por 5. Eu dividi 490 por 5. Eu não entendi. 490 por 5. Vou fazer essa matemática de novo agora, tá? Que eu quero entender. Então, se vocês quiserem ficar na linha, vocês ficam. Vai ser essa matemática de 70 vezes 7 que eu vou fazer. Que é só quantas vezes uma mulher deve perdoar um homem. Quem quiser ficar na linha, fica. Quem não quiser, pode se retirar, tá? Então, eu dividi por 5 porque a medida de contagem que Jesus tinha ensinado naquela época para contar a matemática, a medida de contagem, eram os dedos da mão, né? Que eram aquele quadradinho com corte no meio, sabe? O quadradinho com corte no meio. Isso eu dividi por 5. Deu 91, né? Esses 91 eu fiz vezes 2. Porque é cada 2 dias que ele fica de bobeira, ou cada 2 horas que ele fica de bobeira, que ele devia estar se dedicando à sobriedade e ele fica de bobeira. Deu 182. Aí eu dividi por 5 de novo. Que é a medida de contagem, né? Aí deu 36,4. Mas na verdade eu só dividi por 5 essa última vez para saber quantos quadradinhos a mulher da época de Jesus ia ter que contar. Na verdade, o que conta são os 182 dias. 182 dias são 6 meses. 6 meses. Mas parece que isso já vem acontecendo há algum tempo já, né? Então, não sei não, viu? Não sei se vale a pena continuar com essa história. Né? Porque quando chega num ponto assim... Não é por mim, é porque... Sei lá, é por mim, mas não é por mim ao mesmo tempo, né? Porque você fica... Sei lá... Você não quer mais interagir, entendeu? Você não quer mais interagir com a pessoa, sabe? E eu sei que ele não quer mais interagir comigo também, entendeu? Aí eu falo assim, meu... Ah, não... Você sabe que a pessoa não quer mais interagir com você. Você não quer mais interagir com a pessoa. Você é delicado com a pessoa é delicada com você. Você fala, ai, é uma delicadeza que parece aquela bosta que desce macia, sabe? E cheira muito mal. Então, mas eu fico pensando em outras coisas também. Eu fico pensando assim, tá, mas se eu sair daqui, aí vai acontecer igual aconteceu da última vez, que eu tô sem emprego, aí a avó não ajuda mais, o pai não ajuda mais, aí eu acabo nas ruas, aí fico 20 dias nas ruas, dormindo nas ruas, até que eu fico muito doente. E aí eu volto pra casa, que como vai estar isso aqui, que nem da última vez, com essa mulher aí fazendo oficina de costura clandestina no fundo da casa, entendeu? Sabe, é esse tipo de coisa que me preocupa, entendeu?
porque não vou poder voltar, né? Esse tipo de coisa que me preocupa. E eu não gosto de dar uma de preto velho, tipo, que fica segurando a casa, né? Ah, eu não sei. Eu não sei. E tipo, não sei. Aí eu acho muito complicado isso, né? Porque na pior das hipóteses, tipo, tá todo mundo limpo, vivendo a codependência dessas amizades dele aí, entendeu? Na pior das hipóteses, a gente está na codependência dessas amizades dele aí, entendeu? Que é um bando de drogada. E eu não gosto disso. Porque, ó, fica entrando na minha casa e me giletando. Olha como tá meu braço. Eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui é quando você tá dormindo. Aí está. O sono é um tipo de hipnose. Então, se você recebe certos tipos de cortes durante a noite, o nome disso é sangria. Nos anos 80 era muito comum a pessoa, se no caso, ela tinha uns clubinhos da AIDS. Essa mulher, inclusive, é do clubinho da AIDS. Ela passa AIDS pra geral e depois ela cobra homens para fazer sexo com mulheres que foram infectadas pelo HIV. E tem as bonitinhas, essas gostosinhas, né? E cada uma tem um preço. Para que elas tenham acesso a um tratamento VIP fora do Sistema Único de Saúde. Um tratamento pago. Aí se você quiser ter tratamento pago fora do Sistema Único de Saúde, ela banca desde que você faça sexo com esses caras. E ela é a líder desse clube de HIV. Aí, só pra vocês saberem como tá punk o negócio. Aí, tipo... Nessa época, ela faz isso desde os anos 80. A Igreja Católica permitiu nos anos 80 que fizessem as sangrias. Então, alguns homens da Igreja Católica, eles eram orientados, eles tinham treinamento para fazer da mesma forma como esse clube do HIV entrava nas casas, como um gangue das loiras que entra sem ser visto, para fazer sexo com as mulheres liberadamente, sem camisinha. Esses homens da igreja entravam para fazer sangria. Eles faziam cortes em lugares estratégicos do corpo, que chama bloodletting em inglês. E a pessoa está dormindo, o sono é um tipo de hipnose. Então, se você passa a lâmina e passa o pano, a pessoa não percebe e cicatriza na hora. Só que outras partes do corpo que você faz isso, a pessoa dá linfoma. Da pessoa cria nódulos, depois dá nódulos no pescoço, dá câncer no seio, dá anemia, dá leucemia, da linfoma. Aí eu tô lá dormindo, ela vem e gileta meu braço. Ó como tá isso aqui já. Entendeu? Por enquanto é íngua, né? Por enquanto é íngua. Daqui a pouco vira linfoma. Por enquanto é uma íngua, né? Mas aí depois ela vai giletando na sequência, pra avisar que é pra você sair da casa, entendeu? Sai da casa, sai da minha casa. E ela tem casa, meu. É uma tal de Marjorie alguma coisa, ela é artista, entendeu? Uma tal de Larissa alguma coisa, ela é artista. É uma tal de Débora alguma coisa, ela é jornalista, entendeu? Ela tem casa, é uma tal de Manju de alguma organização religiosa. Ela tem casa. Não é a Maju da Globo, é Manju. Ela foi tão porca que ela quis sujar a imagem da Maju, que é amada por todo mundo. Pela Globo, ela é amada, a Maju. Pediu o nome de Manju na organização religiosa, que dá nome espiritual. E depois deu uma de jornalista Débora alguma coisa. Entendeu? É complicado o negócio, né? Aí ela entra na casa dos outros, me gileta toda. Ó como tá isso aqui.
Aí começa a aparecer um monte de nódulo. E ela fica falando assim, ó. Ela fala assim, lembra de quando você me conheceu? É Paula alguma coisa, cantora. Ela fala assim, lembra de quando você me conheceu na Brasleme? Há 20 anos atrás? Que eu morava naquela casa? Aquela mulher não é minha mãe, eu invadi aquela casa. É um crime muito comum fazer isso hoje em dia. A gente fala que voltou todo o intercâmbio e que tá chegando agora, chega com uma malha e vai ficando. A gente sabe a vida de todo mundo, a gente vai contando a vida dos outros pra eles. A gente sabe. Aí ela fala isso, depois ela fala, aquela mulher, ela não é minha mãe. Ela teve câncer no seio, viu? Adivinha quem deu? Meu, é foda isso, né? Tipo, e eu acho que eu tô vivendo dessa codependência, sabe? Só que eu tento entender a sociopatia e não um sociopata, né? É aquilo que se diz, culpe o pecado e não o pecador. Mas não do fato de você perdoar o pecador. Você vai, tipo, simplesmente entender a sociopatia, isso é, ela vem, ela gileta, ela fala que deu câncer na mãe, né? Você vai entender a sociopatia e não um sociopata. Agora a questão é a seguinte. Tem casas na minha família que tem um quartinho pra mim. Não pra mim, mas tem um quartinho. Só que eles sabem que meus hábitos são muito diferentes. Né? E eu não tô interessada em ser de outra religião, entendeu? E eu acho que eles querem me respeitar, eu quero acreditar nisso. Mas eu tenho medo que a minha avó vá viajar e não volte. Ou que meu pai... eu não posso depositar seu dinheiro. E eu fique desempregada e não tenho onde morar. Por isso, gente, se vocês puderem ter aula de inglês, eu tô dando aula de inglês primeiramente pelo WhatsApp, tá? É facinho. Então, se vocês quiserem, sei lá, tiverem uma dúvida de alguma coisa, a gente faz via voice, mas tem que falar. Tenho preguiça de falar. Tem que falar, tá? Tem que falar. Vai fazendo pronúncia no WhatsApp, tudo. Quero fazer esse diálogo aqui. Quero fazer esse diálogo. Ótimo. Aí você me passa o diálogo em português, eu preparo em inglês, escrevo a frase no WhatsApp, gravo no Voice e a gente vai repetindo no Voice até ficar perfeito. O diálogo todo. Até umas 6 frases, porque senão você não vai conseguir memorizar. Uma vez por semana tem conferência no Skype. A gente faz todas as frases da semana. Uma vez por mês tem prova presencial, que faz a prova por escrito, com preencher lacunas de múltipla escolha das frases que você fez, tá? Essa é uma coisa. Mas eu quero aprender a escrever e ler. Tô fazendo um mestrado, ótimo. Aí é Skype ou presencial. Eu dou um textinho de 1 ou 2 parágrafos pra você. Você lê. A gente faz a interpretação em português e em inglês, tá? Do texto. Aí depois você me escreve em português tudo que você entendeu do texto. Sua conclusão, comentários, tudo em português. Depois, com a ajuda de um dicionário, não do Google, com a ajuda de um dicionário, você traduz da forma como você conseguir. Depois, no Skype, você vai ler esse texto para mim e eu vou corrigir para você oralmente ou pessoalmente, né? No Skype ou pessoalmente. Eu vou corrigir oralmente esse texto com você, tá? Depois você vai me enviar esse texto em inglês no meu e-mail. Eu vou corrigir esse texto e vou enviar de volta para você. A gente vai fazendo isso até você ficar proficiente na sua escrita. Então, se vocês quiserem me ajudar dessa forma, eu vou cobrar R$ 150 pelo serviço mensais, tá? Tá baratinho, tá?
Mas eu vou cobrar R$ 150 se eu tiver pelo menos 5 alunos, tá? Se eu tiver 5 alunos, eu cobro 150. Então, se eu tiver menos que isso, eu não vou poder cobrar 150, tá? E você não pode falar, começa com 1. Porque se começa com 1, às vezes não sai de 1. E você não pode abandonar esse 1. Então, vocês vão ter que encontrar alguns alunos pra mim. Vão ter que se interessar e indicar. Eu sei que quase ninguém assiste isso. Mas essa é a situação. E eu conto com a ajuda de vocês, né? Eu acho que esse site está ajudando muita gente. E é isso, gente, tá? Fiquem em paz. O Senhor vos guarde. Também queria dizer que às vezes a nossa mãe abusa da gente. Às vezes o nosso pai não pode fazer nada. Às vezes ele pode, às vezes ele quer, às vezes a gente não deixa. E eu não tô falando de mim, tô falando de outras pessoas, né? Eu tô vendo uma história aí. Ai, que dor de barriga. Então, assim, isso que eu tô dizendo pra vocês. O mais importante é que um depende do outro, né? Porque era a minha história, aí porque era a minha história e porque eu tinha uma história de Unicef, tinha que ser história de outra pessoa. Aí se tornou história de outra pessoa também porque era a minha história. Aí essa outra história estava vinculada com a minha, não só porque era igual, mas porque as duas mães não tinham nada a ver uma com a outra, só que uma das mães era esposa do meu marido e do pai da menina ao mesmo tempo. E os caras eram parceiros de trabalho. Aí, tipo... ela esfaqueou um... O outro tava no mesmo seguro, porque eles eram parceiros de insalubridade. Então, tipo, eles faziam um trabalho perigoso juntos, de eletricista, tinham o mesmo seguro, a pólice de seguro. Ela esfaqueou um, o outro ficou com o dele na reta. As filhas que eram estupradas ficaram com delas na reta porque a esposa do que foi esfaqueado tinha sido esfaqueada por essa mesma mulher anteriormente. Que é essa Manju aí, né, que eu falei já, essas todas aí, que é com falsidades ideológicas aí, essa Larissa, não sei o quê. Aí já tinha sido esfaqueada a Marjorie, né, já tinha sido esfaqueada por ela anteriormente. Aí, tipo, como ela estuprava as filhas, as filhas estão sendo ameaçadas por ela automaticamente para ser esfaqueadas também. É uma mulher altamente perigosa. Vem aqui e faz isso comigo, né? Ó, olha como tá isso aqui, gente. Olha como tá, entendeu? Aí você vai procurar um médico. Por enquanto é íngua, entendeu? Mas eu não quero que né? Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. E eu tô cansada disso. Eu acho que essa mulher tem que pagar pelo que ela tá fazendo, entendeu? De ficar mandando tromba d'água pro fundo do quintal e falando que a Vale tem que pagar por isso, né? Tipo, tô cansada disso, né? Tô cansada disso. É Mônica Lewinsky mesmo. O nome dela é Mônica Lewinsky. Tá? Tô cansada disso. Dela ficar ameaçando o Bill Clinton, tá? Tô cansada disso. E
E é bem perigoso mesmo. Inclusive, na época que ela diletou a minha genitália, que ela mandou diletar a minha genitália, nessa época ela estava fazendo par romântico como médica numa novela com o meu namorado, né? O meu relacionado direto na Globo. Eu acho que isso é uma falta de profissionalismo. Porque se uma atriz está fazendo um par romântico, ela tem que respeitar a esposa, meu. Mesmo que ela tenha um caso com um cara fora de cena. Mesmo que ela tenha. Ela tem que respeitar a esposa. É a primeira regra do teatro, da dramaturgia. Principalmente porque você está fazendo um caso, ou seja na novela ou não. Ué, se o teatro tá... Se você tá tendo uma novela que você é par romântico, você tem que entender que tem que separar as coisas. Você não pode ter um caso com a pessoa. E se você está tendo um caso com a pessoa, então respeite a que tá na casa da pessoa. Ah, mas eu me apaixonei. Então tem um caso na sua casa. Não manda giletar a buceta da menina e jogar ela no meio do mato. Entendeu? Sabe? Nossa. É uma falta de profissionalismo isso. É uma falta de profissionalismo, tá? Dá vontade de jogar isso aqui na Globo. Eu não vou jogar na Globo, vou jogar no YouTube. Dá vontade de falar o país que eu quero. Dá vontade de mandar isso aqui pro o Brasil que eu quero. Tá? Tô de saco cheio dessa menina. Devolve ela pro Tremembé desdentada. Que ela já tá sem dente. Ela já tá faltando o dente dela. Tá? Ah, ele vai me amar mesmo assim. Então leve ele junto. Tá? Se é pra ficar fazendo isso, eu não quero ser codependente de gente que não tem o mínimo de profissionalismo, que não sabe separar um par romântico de vida pessoal. Ah, mas ele virou minha vida pessoal também. Ué, ele tá dormindo do meu lado aqui. No dia que ele não dormir do meu lado, por 2 dias, eu vou começar a contar, e já tô contando já. Quando eu não estiver mais aqui, por favor, não me procure. Porque quando eu não estava aqui, há 5 anos atrás, você foi me procurar. Eu morava na favela, você mandou me estuprar. Na favela, tinha chegado no meu Prolabore de escrivã para eu fazer a minha palestra gratuita. Você chegou no carinha aqui do lado, no namorado, falou assim: ó, é o seguinte, a gente vai discutir essa mixaria aí, porque hoje estuprou, amanhã vai sangrar. Fez uma oficina clandestina aqui no fundo de casa, que foi difícil tirar. E se você tem cara de Marjorie, você não precisa chegar com cara de desdentada pra fazer oficina clandestina aqui no fundo de casa, tá? Isso é coisa de quem quer fazer a casa dos outros cair. Tá? Você não precisa de 14 mil reais de Prolabore. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você já era minha colega Mônica no Mackenzie. Por que agora você quer ser minha tutora Mônica na faculdade? Porque agora você é minha tutora Mônica, tá me dando nota 1. Tá me dando nota 1 na faculdade. Por que você precisa disso? Tô de saco cheio. Olha o que você tá fazendo. Tá? Olha o que você tá fazendo. Tô de saco cheio. Não é esse o Brasil que eu quero. Não é esse o Brasil que eu quero.
tá? Então, quando eu não estava aqui, você mandou me buscar na favela pra eu voltar. Roubou meu Prolabore. Não posso trabalhar. Todo lugar que eu vou tem uma história da polícia pra eu contar. Como que eu vou trabalhar se meu Prolabore era de escrivã? Então seu planinho tá dando certo, mas a tua batata tá assando. Eu vou te dar uma bacon de potato. Eu vou te dar uma bacon de potato pra você trabalhar com cara de Marjorie. Se liga!